Chegará um dia em que veremos extremistas e terroristas muito mais radicais. Este homem tentou nos alertar e seu aviso está viralizando agora. Dê uma olhada. E deixe-me dizer isso em inglês para que você possa entender o que estou dizendo. Eu tenho tradução. Não, eu sei que você tem tradução, mas eu só quero ter certeza de que você entendeu corretamente. Vai chegar um dia em que veremos extremistas e terroristas muito mais radicais saindo da Europa. Por causa da falta de tomada de decisão, tentando ser politicamente corretos, ou presumindo que conhecem o Oriente Médio, que conhecem o Islã e que conhecem os outros muito melhor do que nós. E me desculpe, mas isso é pura ignorância. Declarações assustadoras do ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos. E muitas pessoas compartilharam esse vídeo ao longo dos anos, mas eu diria que ele nunca foi tão pertinente quanto hoje. Com o terrível ataque terrorista em Bondi, Austrália, na praia de Bondi, na Austrália, você sabe, eu sou judeu. Foi um ataque terrorista horrível contra o povo judeu. Em uma celebração de Hanukkah, e você sabe, o rabino do Shabbat que organizou esse evento foi assassinado junto com outro rabino do Shabbat, Rabino Eli Schlanger. Eu acredito, de qualquer forma, horrível, absolutamente horrível, o que aconteceu lá. E ele nos alertou, e muitos outros no mundo muçulmano tentaram nos alertar sobre o extremismo que estava por vir. E você realmente viu isso em Anthony Albanese, o primeiro-ministro australiano que reconheceu um Estado palestino que apaziguou os jihadistas em seu país. Ele não fez nenhuma deportação maluca. Ele tenta sinalizar para ambos os lados como se todos causassem problemas, mas há um lado atacando e outro criando confusão. Você viu isso com as enfermeiras, o vídeo que foi divulgado há alguns meses dessas enfermeiras que foram flagradas em gravação, enfermeiras australianas que disseram que iriam tirar a vida de pacientes israelenses e judeus. Incidente de gás aos judeus logo após 7 de outubro em frente à Opera House. Sabe, isso não é algo que aconteceu de repente, isso vem acontecendo, você vê vários incidentes e nada realmente impede que isso continue acontecendo. Não há realmente uma linha na areia, tipo, ok, estamos vendo tudo isso acontecer, vamos tomar as medidas ABC e ir lá parar isso agora. Eu também queria mostrar só mais um vídeo de alguém, um muçulmano dos Emirados Árabes Unidos, condenando esse ataque e chamando as coisas pelo nome, desmascarando o que todo mundo não quer dizer, que isso é terrorismo islâmico radical. Veja o que ocorreu na Austrália. Isso deveria acabar com qualquer ilusão restante. Chega. Uma reunião da comunidade judaica celebrando o Hanukkah foi atacada, civis, famílias, um feriado religioso e, mais uma vez, a comunidade judaica foi alvo simplesmente por serem judeus. Isso não é um protesto, isso não foi uma expressão política, foi literalmente terrorismo. A mentira mais perigosa que continuamos contando para nós mesmos é que esses ataques são isolados ou espontâneos, aleatórios, desconectados de uma ideologia mais ampla. Eles não são. Eles fazem parte de um padrão global impulsionado pelo extremismo derivado da Irmandade Muçulmana, uma ideologia que sobrevive, se espalha e mata onde quer que seja desculpada. Mesmo assim, alguns insistem em chamar isso de bicho-papão e fingir que não existe, apesar de estar proibido na Flórida e no Texas. Esse é o mesmo ecossistema ideológico que produziu o Hamas, o mesmo que se infiltrou na SAF no Sudão, a mesma rede que foi apoiada, explorada e armada pelo Irã. E falando do Sudão, não é mais apenas uma guerra civil. Está sendo transformado em um futuro centro de terrorismo, onde o que você viu na Austrália é só o começo. Esse centro de terrorismo é construído sobre fluxo de armas, raízes de financiamento e infraestrutura ideológica. Já vimos esse filme antes, sabemos como ele termina. Esse padrão nunca muda. Primeiro, a ideologia é normalizada, depois a retórica é desculpada e então os alertas são descartados como exagero.
E no fim, todos fingem surpresa ao ver civis mortos diante das famílias. Até nos Estados Unidos, como mencionei, essa realidade é enfrentada. A Flórida e o Texas tomaram medidas para proibir ou restringir entidades ligadas à Irmandade Muçulmana, reconhecendo o que muitos governos ainda se recusam a admitir: não se pode combater o terrorismo enquanto se protege a ideologia que o produz. A violência contra civis não tem justificativa. Nem na Austrália, nem nos Estados Unidos, nem no Sudão, nem em lugar nenhum. O terrorismo prospera no silêncio, se alimenta da inconsistência moral e cresce quando as pessoas têm medo de nomear o problema. Claramente, os judeus sempre são os primeiros a serem alvo, mas nunca os últimos. A história prova isso repetidas vezes, então este é o momento para a clareza. A Irmandade Muçulmana deve ser condenada, suas redes precisam ser desmanteladas e sua ideologia deve ser banida, não reformulada, não desculpada, nem mesmo tolerada. Chamar o terrorismo pelo nome não é extremismo, é responsabilidade, porque a ideologia da Irmandade Muçulmana é um problema de todos. E fingir o contrário é como garantimos o próximo ataque. Os Emirados Árabes Unidos, um dos primeiros países árabes muçulmanos a condenar esse ataque. Sabe por quê? Porque sabemos com quem estamos lidando. Sabemos que essas pessoas prosperam com assassinato e morte. Eles são pessoas de guerra. Nem sequer há guerra. Eles simplesmente tentam matar todo civil que vem, toda família que vem na frente deles. Qual é a culpa das pessoas que estão tentando celebrar o Chanukah ou das pessoas que só querem viver em paz? Não há culpa nisso, não há erro em fazer isso. Mesmo assim, eles enviaram 2 dos seus assassinos para matar. Meus pêsames às famílias e desejo uma rápida recuperação às pessoas que ficaram feridas, mas ainda estão vivas. E estamos firmemente ao lado do povo australiano e das vítimas neste momento. É exatamente disso que o mundo muçulmano precisa. Mais pessoas como ele que possam se manifestar e condenar claramente o terrorismo, chamando-o pelo que ele realmente é. E não tentar arrumar desculpas, nem fingir que não existe um problema, mas enfrentá-lo de frente. E, para finalizar, só queria dizer que vocês devem apoiar as vítimas desse terrível ataque terrorista, o Rabino Eli Schlanger, junto com sua família, assim como Ahmed El Ahmed, esse herói incrível, herói muçulmano. Você ouviu falar dele nas notícias, nas tem acompanhado, um muçulmano que foi lá e realmente impediu um dos islamistas, desarmando-o. E só mais uma coisa final que eu acho que precisa ser abordada. A resposta da polícia foi absolutamente horrível, horrivelmente lenta, e alguns até disseram que eles estavam lá, mas não fizeram nada. Então isso precisa ser investigado, precisa haver uma investigação sobre por que demorou tanto e o que exatamente aconteceu, que esses islamistas conseguiram atirar por cerca de 15 minutos sem serem abordados pela polícia, sem serem atacados pela polícia e sem serem neutralizados. É impressionante quanto tempo demorou e isso precisa ser totalmente investigado. Feliz Chanukah para todos que estão comemorando e vá ao seu evento judaico local e celebre o Chanukah como sempre faria. Obviamente, tenha um pouco mais de cuidado, mas feliz Chanukah e nos vemos no próximo.